E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar agora sobre gerenciamento de memória. Bem, para começarmos, um sistema computacional ele não possui uma memória que vamos dizer assim ideal, que seja grande, rápida, não volátil e de baixo custo, que realize essa troca de forma eficiente entre as informações de um processador com a memória. Então, o que acontece? Nós temos a solução que nós temos hoje é a utilização de diversos tipos de memória, com características distintas em questão de custo, velocidade e capacidade, e também formas de armazenamento, certo? Para que o nosso sistema computacional tenha uma eficiência que seja aceitável, né, que realmente venha atender as necessidades dos usuários ou de outros sistemas, certo? E a troca de memória entre quem está lá que seria o processador e a memória, ela precisa ser o quê? Precisa ser gerenciada. E esse gerenciamento é realizado por quem? Realizado pelo sistema operacional, certo? Que tem a tarefa de estar gerenciando aí essa hierarquia de memória, né? Que já foi visto isso, eu falei rapidamente, mas isso já foi visto em arquitetura de computadores, tá? Ou seja, vai estar gerenciando aí os espaços livres e ocupados, já que diversos processos vão estar utilizando essas memórias. E também vai estar realizando a alocação e a localização dos processos e dos dados desses processos, porque também os próprios processos estão armazenados em memória, certo? Não só os dados dele. Porque quando um processo entra em execução, ele é carregado na memória. Né? Também controla as partes que estão em uso, né? E as que não estão, ou seja, no momento de alocar a memória aos processos, quando esses precisam, né? Ou seja, no momento em que um processo em si está precisando de um espaço de memória, também é o gerenciador de processo do sistema operacional que vai estar lidando com isso, tá? Bem como também para liberar essa memória. Em questão ainda de controlar as partes, né, que estão em uso ou não, ele também trata, o gerenciador de memória vai estar tratando aí de problema de swapping, né, que seria aquela questão do mapeamento entre a memória principal e o nosso disco, ou seja, os dados vão estar sendo mapeados, porque nem sempre os dados, como são vários processos, vários programas carregados em memória, muitas vezes a memória não vai estar armazenando esses dados de todos esses processos ao mesmo tempo. Por quê? Porque não vai ter espaço e também para a questão de um gerenciamento mais otimizado, parte desses dados pode estar sendo carregado e na memória dentro do HD, né, ou do SSD. E quando são solicitados, eles aí sim são transferidos do HD, lá do SSD, para a memória. Para isso, existe a necessidade de um gerenciamento, né, de um tratamento na questão do mapeamento de endereços, questão de memória virtual e tudo mais, certo? Seguindo aqui, nós podemos ver nessa questão também de gerenciamento de memória que existem muitas formas de organizar os dados, os programas dentro de uma memória. E aqui são alguns exemplos, né? Alguns deles tínhamos um programa, que era quando nós tínhamos sistemas monoprogramados, ou seja, apenas um programa era totalmente carregado na memória, né? E nós tínhamos o sistema operacional também, todos carregados em memória. Aqui é uma outra forma, né, que existe, onde nós temos um sistema operacional em uma memória ROM, né, aquela memória somente leitora, ali que vai estar com o sistema operacional armazenado. Hoje eu acho que eu posso dizer que, por exemplo, nós temos aí os smartphones que estão lá com o sistema operacional armazenado numa memória, numa espécie de memória ROM, e os programas de usuários que vão estar sendo carregados lá na memória RAM, que seria mais ou menos uma organização que nós iríamos ter do gerenciamento dessa memória dos dispositivos, dos smartphones, por exemplo. Aqui nesse exemplo, no caso, nós temos um sistema, né, com a memória ROM, e o programa, que no caso aqui como é monoprogramado, né, nós vamos ter sempre um programa sendo carregado lá na nossa memória, que seria aqui a memória principal. E também nós temos aqui uma outra organização de um sistema operacional carregado em RAM, nós vamos ter o espaço em RAM dos programas do usuário e um espaço em ROM para os drives de dispositivos, certo, pessoal? Essas organizações aqui, algumas podem ser bem antigas, mas hoje em dia, dependendo dos sistemas, dependendo do dispositivo, a gente pode ainda ver
umas organizações similares a essa, certo, pessoal? Mas existem outras também que nós vamos ver aqui. Como a que hoje em dia predomina mais a multiprogramação, onde nós vamos estar armazenando N processos na memória, né? Então, essa nossa memória ela vai ser dividida, ela tem que ser dividida em várias partições, e elas podem ser divididas, tá, pessoal? O que a gente está vendo aqui é algumas possibilidades, em partições de tamanhos fixos, né? Ou seja, cada partição vai ser referente a um programa, tá certo? Por exemplo, aqui, um programa vai estar sendo armazenado na partição, sempre vai ser armazenado na partição 1, outro tipo de programa sempre vai ser armazenado na partição 2, outro vai ser armazenado na partição, na partição 4, certo? Ou seja, e nós vamos poder ter o que? Filas para organizar a alocação dessas memórias, certo? Isso daqui é uma das possibilidades, certo? Ou seja, aqui a gente vai ter aquele processo, né, que vai estar sendo executado e que vai ser sempre carregado na partição 1, ou na partição 2, ou na partição 3, ou na partição 4, enfim. E os espaços que sobram, né, não vão ser utilizados, ou seja, vão ser subutilizados, já que não vão estar sendo utilizados. O que acontece? Vamos supor que um processo vai estar usando metade da capacidade dessa partição, que no caso aqui de 100K a 200K, né, nós temos aí uns 100K aí que são dessa partição. Então ele vai estar usando 50K, mas os outros 50K vão estar sendo subutilizados, porque eles não vão estar sendo alocados para nenhum outro processo, certo? Também nessa questão da multiprogramação, o que acontece é que existe a necessidade de estar controlando, né? Como nós vamos ter vários dispositivos, vários processos armazenados na nossa memória, o que vai acontecer? Vai ter que ser realizado um mapeamento, né? Para saber onde inicia e onde termina cada um dos processos, certo? Por quê? Porque eles vão estar compartilhando o mesmo espaço de memória, certo? Então é mais ou menos como se você estivesse ali no escritório, você tem uma grande mesa lá e você tem as baias, né? Que estão dividindo o espaço de cada um dos funcionários. Então é mais ou menos isso. Eu tenho que saber onde começa e onde termina cada baia, que é o espaço de trabalho daquele funcionário. A mesma coisa acontece aqui. Nós sempre temos uma analogia da memória, né? Como se fosse uma linha onde nós temos vários retângulos, né? E cada retângulo representa uma quantidade de informação armazenada. Então, cada espaço daquele nós vamos ter que controlar onde que começa e onde termina cada programa, né? Aí, a partir daí, nós vamos poder fazer esse tipo de gerenciamento em um sistema multiprogramado, certo? E isso, pessoal, que a gente está falando aqui são possibilidades e possibilidades no quesito de gerenciamento de memória de um computador. Também nós temos, né, a MM1, né, a Memory Manager Unit, que é um dispositivo de hardware que vai estar aí nos auxiliando, que vai estar sendo utilizado para transformar endereços virtuais em físicos. E, professor, por que transformar endereços virtuais em físicos? Porque o que acontece? Muitas vezes existe a questão do mapeamento desses endereços. Por quê? Porque a memória não necessariamente, lembra da nossa hierarquia de memória, que elas têm características distintas. Então, o que acontece? Uma memória que, por exemplo, o registrador, nós temos registrador, uma memória cache. Uma memória cache, ela não necessariamente ela é muito grande, ela é relativamente pequena em relação à memória principal. Então, deve haver uma forma de estar mapeando o endereço da cache para que eu possa identificar através da memória cache, do endereço que eu tenho na memória cache, qual é o endereço lá na minha memória principal, por exemplo, na minha memória principal, certo? E na questão do gerenciamento do sistema operacional é a mesma coisa, ou seja, ele também vai ter endereços virtuais onde ele vai estar utilizando essa questão do mapeamento de memória para poder estar fazendo conversões, levando em consideração na forma que ele estiver trabalhando, realizar a conversão de endereços físicos em endereços lógicos e vice-versa, certo? Lembrando, pessoal, que esses endereços físicos reais, né, eles não são necessariamente vistos, né? E sim os nossos endereços lógicos, que é o que realmente os nossos programas trabalham. Eles não vão trabalhar com os endereços físicos. Lembrando aí que a gente sempre tem um sistema operacional que está intermediando essa comunicação entre os nossos softwares e os programas, os processos e o hardware em si.
Porque os nossos programas sempre vão estar trabalhando com o quê? Vão estar trabalhando com esses endereços virtuais. E quem vai estar trabalhando, fazendo esse intermédio aí dos endereços vai ser quem? O sistema operacional, através do gerenciador de memória. Certo? Então, o que acontece? Nós podemos ter, nessa questão de sistemas multiprogramados, partições fixas, ou seja, lembra lá no início que eu mostrei lá que nós tínhamos as filas, né, onde o processo seria armazenado lá na partição específica, ou seja, nós podemos ter essas partições fixas que vão sempre ter um tamanho específico e que podem acabar sendo subutilizadas, né, porque vão desperdiçar espaço de memória caso armazene um processo que não utilize todo o seu espaço. Só que eles são bem mais simples de serem implementados, né, e gerenciados. Já as partições variáveis, que elas vão ter tamanhos aí que vão variar com o tempo, né, ou seja, o programa vai sendo alocado ali num determinado tempo. Então, depois um outro programa vem, é alocado ali em cima na pilha, e assim sucessivamente. Quando o primeiro programa for retirado, aquele espaço ali já poderá ser alocado para um outro programa que tenha metade do tamanho, mas aí aquele espaço que seria subutilizado se fosse uma partição fixa, ele ainda vai poder ser utilizado por um outro programa. Só que no caso aí nós vamos ter uma complexidade muito maior na hora de realizar esse gerenciamento, certo? As partições são alocadas dinamicamente, né, como já falei. E aqui nós temos basicamente um exemplo do que eu acabei de falar. Imagine só, lá na nossa memória, sistema operacional carregado aqui, vejam isso aqui com a nossa memória RAM, né? A nossa memória aqui no sistema operacional, o sistema operacional que é a nossa memória, temos o programa A, depois carregamos o programa B e vemos aqui o espaço da memória diminuindo, o espaço livre, né? Depois carregamos o programa C. Depois o programa A foi encerrado e ficou esse espaço aqui. No entanto, depois, em um determinado momento, foi carregado o que? O programa D. Só que daí ficou um pequeno espaço aqui, certo? Depois, ficou um pequeno espaço aqui entre o programa D e B, ou seja, de memória vazia. Mas o programa B também foi encerrado e vemos que o espaço aumentou. Agora eu pude o quê? Eu pude em um outro determinado momento carregar o programa A. Então vocês podem perceber que os espaços são alocados dinamicamente. Eu não tenho aquele ponto fixo ali onde eu vou estar utilizando, ou seja, minha partição ela não vai começar em um ponto específico e terminar em outra, certo? Ela pode ser dinâmica, levando em consideração o momento de execução de todos os meus processos na minha memória, certo? Isso traz muitas vantagens, né? Uma utilização, menos subutilização de espaços de memória, como vocês podem ver aqui, né? O programa A pode ter sido carregado aqui novamente, né? Em um espaço aqui que foi aberto de forma dinâmica. No entanto, isso aqui se torna muito mais complexo de ser gerenciado, tá certo? E administrado. Outra característica que vale ser mencionada é a forma de como é realizado o gerenciamento, né? Basicamente utilizando o mapa de bits, né? Onde a gente vai estar tendo a memória dividida em unidades de alocação, e vão sendo geralmente essas unidades aí, pode conter alguns kbytes, né? Vários kbytes. Então esse mapa de bits vai estar dizendo, por exemplo, eu tenho ali, cada unidade, vamos supor, tenha 100 kbytes. Eu digo, a minha primeira unidade de 100 kbytes está livre, então eu tenho um mapa de bits ali que está setando essa informação como 0, porque eu tenho aquela posição livre. Ou então como 1, caso ela esteja ocupada, certo? Ou então também posso ter, através de uma lista encadeada, todas essas informações de quais posições estão sendo utilizadas ou não dentro da minha memória, certo? Aqui é mostrado um exemplo disso, né? Aqui nós temos basicamente a memória que é representada. Temos aqui o nosso mapa, né, que está sendo utilizado, ou seja, nós estamos representando bem aqui cada uma das posições, né, onde nós vamos ter dados armazenados, aqui o nosso processo que está sendo armazenado nessas unidades, e aqui a representação para cada uma dessas nossas unidades de armazenamento, certo? E nós estamos dizendo aqui, nós temos aqui onde há alguma coisa armazenada, estamos setando como 1, onde não há, estamos setando como 0, certo? A mesma coisa vai seguindo para as outras unidades. Ou então,
podemos ter o quê? Podemos ter o armazenamento através de dessas informações de quais são as posições de memória que estão livres ou que estão ocupadas através do quê? Através de uma lista encadeada, e para quem já estudou estrutura de dados, né, lembra aí das nossas listas encadeadas, onde nós vamos ter praticamente um processo, vamos dizer onde está iniciando a ocupação dele, onde está o endereço inicial, né, daquele processo, onde ele começa a ocupar espaço na memória, e o endereço final. Lembra lá da nossa base, do nosso limite lá, que seria o espaço? É basicamente isso daqui, certo? Depois nós vamos ter aqui, estamos setando aqui, dizendo L, significa que nós temos um espaço livre, né? Começa do endereço 5 e possui três unidades de armazenamento livre. Depois nós temos o que? A partir do endereço 8, e a partir daí nós temos o que? Unidades, 6 unidades sendo armazenadas, né? E assim sucessivamente, até terminar o mapeamento dos espaços, dos endereços da nossa memória, certo? Ou seja, nós temos lá o espaço livre, onde começa, né, e o comprimento desse espaço, certo? Por fim, nós temos o que? Nós temos a forma de escolha. Vocês lembram lá quando a gente teve aquele fluxo de tempo, onde o processo A primeiro estava mapeado no início da nossa memória, depois ele foi mapeado em um outro ponto da nossa memória? Nós temos estratégias que são utilizadas para realizar esse armazenamento, né, ou melhor, realizar a escolha do local onde vai ser armazenado o nosso processo. E algumas formas são aquela primeira escolha, né, que ele vai percorrer onde ele vê que é o primeiro local que o processo possa ser armazenado, ele vai armazenar naquele local específico. Também tem a melhor escolha, ou seja, ele vai varrer toda a memória principal para ver qual é o local onde ele pode armazenar ali, onde ele melhor se encaixa, ou seja, onde ele vai ter o menor desperdício de memória, certo? E também um pior local, ou seja, o local onde ele vai ser armazenado, onde tem um maior espaço livre. E por que isso, professor? Bem, porque o programa pode também depois estar utilizando mais espaço, ou então outros programas menores podem estar sendo alocados ali naquele mesmo espaço, assim aumentando a eficiência. Enfim, são várias e várias estratégias que existem, tá certo, pessoal? Então, sobre gerenciamento de memórias, né, nós ficamos aqui com essa visão geral e até mais a todos e bons estudos.